Olá, bom dia. São 6h30 da manhã do dia 27 de setembro de 2022. Estamos iniciando a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. O nosso curso se chama Projeto Caribou e tem um subcurso que é o Colégio dos Magos Caldeus. O Colégio dos Magos Caldeus é uma explicação detalhada do Projeto Caribou para quem quiser, em aulas particulares. E o Projeto Caribou é dividido em séries. Então, várias séries, na sequência, vão constituir listas, que a gente chama playlists, e a playlist que eu estou fazendo agora se chama O Reino de Deus, e exatamente está enfocando um assunto, que é o Rei Arthur e a Távola Redonda. Por quê? Porque o Rei Arthur terminou sendo um símbolo do Reino de Deus, como seria, né? A fraternidade. Eles cultuavam, sobretudo, a fraternidade, que é o que Jesus valoriza mais. Então, vamos começar, para não interromper o vídeo, agradecendo aos donativos espontâneos, alguns poucos têm chegado, aos donativos dos nossos inscritos no Colégio dos Magos Caldeus, que são 15, aos inscritos, pedindo que vocês se inscrevam, tem aumentado, ultrapassamos já de muito, já estamos em 1.040 inscritos, já passamos de 1.000, já estamos no programa de monetização, recebemos anteontem o comunicado do YouTube de que nós já somos parceiros. Agora é só ver o tempo, não sei como é que funciona, o tempo em que eles compartilharão comigo as propagandas, a renda das propagandas que eles colocaram nos meus vídeos. E agradecer, sobretudo, a todos aqueles que têm feito tudo para que o nosso trabalho seja reconhecido como algo bom, verdadeiro, belo. Principalmente meus 8 caribus ou irmãos que têm me sustentado desde 37 anos. Então, nós vimos na subsérie anterior, nós vimos que nós estamos na Inglaterra. E a Inglaterra naquela época não se chamava Inglaterra. Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, isso é coisa de ontem. Então chamava-se Terra dos Fomoros. Por quê? Porque a tribo que habitava lá eram os Fomoros. Eram os autóctones, essa palavra difícil, autóctone, quer dizer o morador natural. Nós fizemos um trabalhozinho, uma subsérie chamada sobre os Fomoros, mostrando que a história dos Fomoros está toda documentada nesse pedacinho aqui do livro do professor Júlio Zévola, né? Quebrou-se, e esse pedaço é exatamente por coincidência, o que mostra que é exatamente aqui que está falando que os atlantes moravam na Hiperbórea, que é a Noruega, que faziam sua iniciação na Islândia, não é Irlanda, não, tá? Irlanda é outra coisa, na Inglaterra, Islândia. Então, todos que achavam que a Hiperbórea era uma ilusão, agora podem tirar isso da sua cabecinha. E, então, depois de lutas entre tribos, aparece uma chamada Tuatha de Danann, que por coincidência adora o mesmo deus, Anu, que vai ser os Anunnaki, é o chefe, é o rei dos Anunnaki na Mesopotâmia. Quando nós chegarmos lá, vamos chegar. Os Atlantes estão fazendo uma supervisão das suas colônias, né? A Lemúria tinha várias colônias e os Atlantes, como filhos dos lemurianos, herdaram essas colônias. Então, a primeira que eles decidem vistoriar, fiscalizar, é a Terra dos Fomoros. E nós dissemos isso para vocês, com o nome de Hiperbórea, porque era assim que eles chamavam o centro onde eles moravam e onde eles ainda estão hoje, né?
Isso tem documentos na Irlanda, agora sim, viu? Irlanda. Então não confundir Islândia com Irlanda. Irlanda é na Bretanha. Islândia é na Hiperbórea. Então vamos mostrar no mapa? Vamos mostrar no mapa. Então, os Atlantes, que são aqueles que me pediram para fazer esses vídeos, eles moram aqui, ó, na Groenlândia. Moram aqui e fazem as suas iniciações. Deixa eu mostrar com o mapa, com um lapisinho, né? Eles moram aqui, Groenlândia, mas eles não levam ninguém para a terra deles. Fazem as iniciações na Islândia. E a terra que eles estão colonizando é aqui, a Bretanha, que tem a Irlanda. Então, tudo junto, eles pegam os bretães e levam para a Islândia, inclusive os bretães da Grã-Bretanha e da Irlanda, levam para a Islândia, mas não deixam entrar no país dele, que vai entrar com o nome de Ilha de Vidro. Já dei a vocês uma noção do que seria isso. Isso é o Polo Norte, isso visto de cima, como eu vi, quando eles me mostraram, de cima, é uma visão muito bonita. Acho que aqui o mapa mostra. É a calota polar. Vocês imaginem que capacidade os Atlantes têm morar numa terra onde o frio é intensíssimo. É a calota polar, é o Polo Norte, é aqui, ó. Olhado de cima, se você subir lá no Polo Norte, né, aqui você tem a Antártida, o Círculo Polar Ártico. Então, ou é Antártico. Então, nós temos aqui que eles moram. Então, nessa terra super gelada, então, aqui, essa região é o domínio deles. Agora, o homem já está por lá, já vai atrapalhar eles, né? E são herdeiros dos lemurianos que moravam aqui no Pacífico. Então, aqui que é a sede, a Ilha de Vidro, como eles chamam. Por quê? Porque tem uma barreira de vidro, um muro de vidro que não deixa ninguém passar. E aí, o que acontece é que eles estão fazendo fiscalizando as colônias que eles herdaram dos pais, dos lemurianos, nós já dissemos. Então, eles terminam, se concentram na Grã-Bretanha. Aqui nós temos a Irlanda e aqui nós temos a Islândia. Não confundam, tá? Ó, aqui é Irlanda e aqui é Islândia. E aqui fica perto do Polo Norte. E aqui é a Grã-Bretanha, que é o lugar onde eles estão tentando criar uma raça civilizada depois do cataclismo da Lemúria, que fez o homem regredir 1000 gerações atrás, e quase se tornou o homem pré-histórico. Então eles estão tentando fazer um esforço para levar o homem novamente ao mesmo nível, ou pelo menos ao nível próximo do deles. Essa é a história que vai criar Arthur. Então, no primeiro episódio anterior, nós então nos concentramos na Irlanda, na Grã-Bretanha e na Hiperbórea. Então, veja, Irlanda, de novo, não Islândia. Islândia era o local das iniciações, né? Na Hiperbórea, que é exatamente o Círculo Polar Ártico ou Antártico, agora deixa para lá. Então, separamos isso, já foi, e agora nós vamos continuar. Bem, lá na Grã-Bretanha, os Fomoros, lutam com os Partholon lutam com os Namhaid, os Namhaid recebem um inimigo forte, que são os Tuatha De Danann, os adoradores de Anu, e os adoradores de Anu, quando chegam, já encontram uma grande raça, super inteligente, que se comunica com os Atlantes, que recebe deles um objeto que despede raios, como Zeus, como o profeta Elias, né?
Um outro objeto que é capaz de fazer a pessoa, o que você pensa aparece ali, é uma espada invencível e uma pedra, na verdade é uma coroa. Quem coloca essa pedra na cabeça, na verdade é uma coroa. É uma pedra esculpida em forma de uma coroa que se torna o rei do lugar onde ele está. E ela tem o poder mágico de fazer com que todo mundo reconheça aquele que colocar essa pedra na cabeça como rei daquele lugar. Por isso chama-se a Pedra da Realeza. Então, acontece o quê? Que os Fomórios são derrotados, se unem aos Partholon e aos Nimrod. E aí destroem os Azi. Os Azi são os que têm contato com os Atlantes. E os Azi vão dar aos Tuatha de Danann, que são amigos, se unem a esses 4 objetos que depois deixam de ser materiais e se tornam mentais, espirituais. Então, os Azi são massacrados numa revolta, mas deixaram os objetos com os Tuatha. E aí nós terminamos dizendo que os Tuatha, a história deles termina, porque tudo aqui é documentado. A história dos Tuatha termina com o massacre dos Azi, eles desaparecem, os Partholon são vencidos e escravizados, os Nimrod também são vencidos, e então quem resta? Resta apenas um rei poderoso, porque ele tem os 4 objetos: espadas, paus, copas e ouros, que são, né, a lança de Lug, que despede raios, né, o recipiente de Dagda, que você bota ele na sua frente e pensa numa coisa, aparece nele, né, a espada de Nuadu, né, que ela, quem a empunha não perde o combate, nenhuma batalha é perdida, e a pedra real, a pedra da realeza. Na verdade, é uma coroa esculpida em um cristal. Esse cristal é colorido, né? E quem bota aquela coroa na cabeça, automaticamente, essa coroa tem o poder mágico de fazer com que ele seja reconhecido rei de todos os povos que estão naquela região. Então, os Tuatha estão com esses 4. Duas coisas acontecem, né? Então, o último Tuatha do qual nós temos notícia se chama Arte. Curioso, Arte. E ele tem esses objetos. E com o passar do tempo, isso é no ano 7.000, há 7.000 anos atrás, no ano 4.000 esses objetos desaparecem, nós não sabemos mais para onde vai. Arte desaparece, não temos documentos, porque tudo aqui é baseado em documentos, né? O Júlio José Vola se baseia em documentos. Então, esses objetos somem e passam a ser mentais. Eles se transformam em poderes mentais. Então, fica lá na Irlanda, na Hiperbórea, essa história. E aí, nós vamos dar um pulo até o ano 45 a.C., no mesmo lugar. Não vamos sair de onde nós estávamos. Nós estávamos perdi o lápis, não sei agora onde é que eu botei aqui. Nós estávamos na Irlanda. Vamos continuar agora na Grã-Bretanha toda. E na Islândia. A Islândia é o lugar das iniciações. E subindo aqui, nós vamos encontrar o Círculo Polar. Então, eles vão desaparecer, portanto, Arte some, os objetos desaparecem, mas se tornam espirituais, ou seja, metafísicos, poderes mentais, e aí é essa situação que nós vamos encontrar no ano 45, 50 a.C. E aí, agora, nós vamos encontrar uma coisa curiosa. Aqui nós temos uma botinha, já mostramos, essa botinha é Roma, a Itália. A Itália é uma raça especial, uma raça de guerreiros, e esses guerreiros, eles são, vamos dizer assim, eles acham que a arte da guerra é a coisa mais divertida do mundo. Você imagina, viver para guerrear, eles acham que é a coisa mais divertida do mundo. Por quê?
porque eles cobram imposto. Então, uma vez que eles conquistam uma cidade, eles vão cobrar o imposto aos habitantes daquela cidade e vão viver maravilhosamente. E vão ter uma vida de rei, né? Todos eles. Então, nós temos aqui, né, em 2 livros de história, nós temos aqui, então, Roma. O que é Roma? Então, vamos mostrar a vocês Roma. E aqui está o título, ó, Roma. Vou mostrar como é que era a vida em Roma. Cada romano era um soldado, diz a lenda, né? E eles vão, então, estabelecer colônias, e essas colônias vão valorizar, aqui são os etruscos, de onde é uma raça que eles conquistam na Península Itálica. E aqui são os objetos de ouro, ó, colares e outras coisas que eles faziam. Aqui é um etrusco. Então, eles vencem os etruscos. Aqui nós temos 3 sacerdotes etruscos. E eles vencem os etruscos e eles se estabelecem. E constroem essa coisa magnífica, essa cidade fantástica. Isso aqui é Roma. Lá pelo ano 50 a.C. Cidade magnífica, maravilhosa, que dá valor ao luxo, né? E tem uma arquitetura, olha, o tamanho dessa torre aqui, ó, para fazer isso aqui, né? E o luxo, a riqueza e a valorização da família. Aqui nós temos uma família, uma pintura, está muito gasta porque tem muito tempo, mas é uma família, pai, filho e mãe. Eles valorizam muito a família. Valorizam a religião também, aqui são templos. Valorizam a religião. E nós vamos perceber que eles, com o passar do tempo, eles vão chegar a um imperador chamado Augusto, que está aqui, né? Esse imperador reinou lá pelo ano 50 a.C. Não, esse imperador 50 a.C. é o pai dele, César, Caio Júlio César. Ele reinou exatamente, Cristo nasceu no reinado de Augusto. Jesus nasceu no reinado de Augusto. Mas eles são bárbaros, porque isso aqui está um aqueduto. Por aqui por cima passa água que vai alimentar a cidade. Você vê como eles tinham sabedoria. A cidade deles era alimentada por irrigação. E aqui nós temos mais uma vez um quadro que mostra a família. Tá vendo? Ó? Marido, mulher, filhos. Eles têm davam um valor muito grande à família. E aqui as construções, principalmente, né, templos e o que resta das ruínas das cidades romanas antigas. Então, essa é a civilização que vai, de novo aqui a família, ó, mais uma vez a família, pai, mãe, aqui não tem pai não, aqui são só 2 mulheres tomando conta de uma criança, e eles vão decidir conquistar o mundo. Olha só, naquela época, gente, isso aqui é moda, o cabelo da mulher, isso é moda hoje, mas naquela época os romanos, e aqui era um circo, aqui eles jogavam os cristãos aos leões, aqui eles crucificavam os condenados à morte, aqui eles faziam a luta dos gladiadores, que eram escravos vencidos na guerra. Aqui está ampliado, chamava-se Coliseu, Colosseu de grande. Aqui temos uma visão mais próxima, mais perto, né? Esse é o lugar, essa é a cidade, né? Monumentos, aqui é o interior de um templo ou de uma casa, não sei bem. Aqui é um templo, lá em cima aqui é um templo, ó. Aqui é um templo. E aqui é um arco, é um monumento dentro da cidade. Então, esse povo ergue monumentos aos seus heróis. Aqui nós temos, por exemplo, a estátua equestre de Marco Aurélio. Foi um grande imperador romano. E aqui eles fizeram a estátua dele no meio da cidade, no meio de Roma. Então, por quê? Porque ele foi um grande guerreiro. Mas acontece que não são só os romanos que são guerreiros. Então, lá na Bretanha,
nós vamos encontrar também povos guerreiros. Os bretões, como nós vimos lá, os Somoros, os Nimrod, agora vão aparecer. Vão aparecer e vão aparecer com a mesma vontade de lutar. E aí isso vai criar um problema para Roma. Por quê? Porque Roma quer ser a dona do mundo. E aí então eles vão querer conquistar a Bretanha para poder ser donos dela e todas as regiões próximas. Então, e aí, aqui está, a Bretanha está aqui, não tem nome, mas é aqui, a Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha. E aqui nós temos a Alemanha atual, a França atual, e aqui a Espanha, e a Espanha, França, Alemanha. Nós somos descendentes dos celtas. Então, os celtas são a principal raça, né, que está aqui. E entre os celtas existe um guerreiro muito, muito forte. E Roma decide aproveitar esse guerreiro. Né? O nome desse guerreiro é Arthur. O nome desse guerreiro é Arthur. E eu vou apresentar aqui o que seria mais ou menos ele. Ele é bárbaro e ele seria mais ou menos isso aqui, olha. Seria mais ou menos um homem muito forte, né? Olha as pernonas dele, né? Cabelão, barbona. Então, assim temos esse homem, era um guerreiro celta, portanto, nossos parentes, nós somos celtas, viu? O Brasil foi colonizado por Portugal, Portugal e Espanha são os antigos celtas ocupavam Portugal e Espanha. Então, esse guerreiro se destacava porque ele era muito bom, ele lutava muito. E aí, Roma decide usar esse guerreiro para conseguir fazer o quê? Conquistar a Bretanha. Até então, a Bretanha estava independente. Por quê? Porque ela tinha sumido da história, né? O último foi Arte. Depois de Arte, nós não sabemos. Lá pelo ano 4500, some, não temos documentos. Agora nós estamos no ano 50 antes de Cristo. E aí, na época de Cristo, com Augusto, então nós voltamos de novo à Bretanha. E aí, para fazer essa conquista, eles vão fazer o seguinte: eles vão usar aquele guerreiro e eles vão fazer uma sequência de atos para subjugar os bretões. É assim que se chamam os habitantes da Bretanha. Os habitantes da Bretanha se chamam bretões. Antigamente, agora já tem esse nome. Antigamente era apenas a terra dos Fomoros. Agora já tem outro nome. Agora são os bretões. Ou seja, desde o Neolítico que existe a história do Arte, dos Tuatha De Danann, dos Fomoros e dos Nimrod, dos Azi. Então, Arte morava nessa época, vivia nessa época. Eles, há 7.000 anos atrás, eles desaparecem no ano 4500. E agora nós vamos rever, como disse a vocês, o mapa vai reaparecer, mas aqui está tudo zerado, ó. Aqui ninguém é de ninguém, mas acontece que Roma não quer isso. Roma quer conquistar tudo isso aqui. Ela quer tudo isso para ela. Para quê? Para cobrar impostos e ganhar dinheiro e viver uma vida luxuosa. Ó, madeira, cobre, prata, tâmaras, ouro. Então, aqui nós temos o Egito. Eles conquistam o Egito e vão cobrar do Egito, aqui é a língua hieroglífica, o alfabeto hieroglífico, eles vão conquistar. Eles querem tudo e vão usar aquele guerreiro que se chama Arthur. Então aqui nós temos a primeira imagem, onde nós vemos aqui, de um modo geral, né, onde Arthur mora, né? Arthur mora aqui, é Celta Ligure, tá vendo? Ó? Tá aqui Celto Ligures, aqui os teutões,
que também são parentes dos bretães. Aqui os bretães, né? A ilha da Grã-Bretanha, e aqui o norte da África e o Egito, que Roma conquista. E aí o que é que ele vai fazer? Ó? Quem é que é o maior guerreiro celta? Arthur. E o que Arthur quer dizer grande urso, quer dizer, ele tem uma força descomunal. E aí o que é que ele faz? Olha a setinha, ó. Então Roma manda que ele dá força a ele se torna o general, um general romano, e ele invade a Grã-Bretanha. Olha, aqui está setas mostrando que ele, sendo celta, tá vendo, ó? Aqui nós temos celtas lígures. Ele invade a Bretanha. Então ele invade. Então, muito corajoso, ele invade, a Bretanha era independente, e até então agora nós temos um descendente daquele rei chamado Arte, e aqui agora nós temos um novo rei chamado Arthur. E Arte já desapareceu, tem os descendentes dele lá, mas agora Arthur vai conquistar a terra de Arte. E ele conquista. Aqui, ó. Aqui nós temos a linha de delimitação, já mostramos no anterior. Essa linha de delimitação pega tudo que o Império Romano conquista, ó. Tá aqui essa linha preta delimitada, ó. Tudo isso aqui Roma conquista. Tá vendo, ó? E aí, Iberos, também ela vai conquistar os Iberos. E aqui vai conquistar a Bretanha, ó. Bretanha, vai conquistar a Bretanha. E aqui é a Irlanda, tá vendo? Os teutões vão ficar de lado, os fineses também, mas os cimérios e a Trácia, o Império Hitita, os etruscos são os primeiros que eles conquistam. Nós mostramos aqui. E os celtos lígures passam a ser uma raça especial, porque são comandados por Arthur. Arthur, que é um guerreiro fantástico, poderoso, muito valente, é levado a ser general das tropas romanas, e ele brilha e é nomeado rei dos celtas. Amigo de Roma, então conquista, ó, você vê que aqui está dentro do campo de domínio dele. Ele conquistou. Agora, olha aqui, olha a linha, tá vendo? A linha demarcatória, ele conquistou a Bretanha. E onde estão os 4 objetos que os bretões têm? Bom, agora já estão na mão de Arthur. Vamos ler alguma coisa aqui, para vocês verem agora o que é que Júlio Zévola comenta a respeito dessa conquista, né? Então vamos dar uma olhadinha agora no nosso queridíssimo autor Júlio Zévola. O fato é que a Bretanha já agora é de Roma, já pertence a Roma. Quem conquistou? Arthur. Tá vendo, ó? Todo esse território é conquistado pelas legiões romanas, toda essa linha preta. E Arthur, que é agora rei dos celtas, conquista a Bretanha e a Irlanda. E agora quem tem os 4 objetos é ele, ou seja, o poder mental é ele. Vamos dar uma olhada para ver como é que se chega a isto. Então, agora Júlio Zévola vai nos dizer por que é que isso aconteceu. Então, vamos ver agora, vamos começar outro capítulo, né? Esse capítulo se chama O Ciclo Arturiano, exatamente por causa dele. Vou ler alguns pedaços. No conjunto das formas dessa aventura, a realidade histórica de Arthur, que teria sido um conde dos Cimbros, nórdicos em luta contra os anglo-saxões, entre o século V e VI, isso é outra história, tá? A história dá como sendo o século V e VI, ou seja, 500 anos depois de Cristo. Mas eu tenho informação dos Atlantes que é no ano 1º. Então aí eu estou dando a minha informação. Eu tenho essa informação dos próprios Atlantes, que é no ano 1º, nos 100 anos iniciais depois de Cristo. E aqui o autor do livro diz que é no século V. No século V vai haver um outro Arthur, mas pode ser os dois, não tem problema. O fato é que ele é o chefe Dux Bellorum dos Cimbros, ou seja, os Cimbros são uma tribo especial dos celtas, das quais ele é membro, mas ele conquista os celtas todos e depois se torna rei, né? Ele se torna rei. Então,
fomos levados a ver uma espécie de imagem da função do rei central, estritamente relacionado com a tradição da Hiperbórea. Ou seja, ele tem contato com os Atlantes também. Então, não sabemos aqui como, não temos documentos que mostrem, mas os objetos que foram dados a Arthur agora passam para Arthur, a ponto de valer, afinal, como essa função tomada em si mesma, com caracteres simbólicos e superhistórico. A relação do reino de Arthur com a Inglaterra torna-se, portanto, acidental. Quer dizer, Arthur possui a Inglaterra. Ele possui na mente os 4 poderes, que são simbolizados por espadas, paus, ouros e copas. Mas ele agora é dono da Inglaterra, ele é rei dos celtas. O nome de Arthur suscetível de várias interpretações. A mais aceitável entre elas é a que já explicamos. Arthur latina sonat ursum horribilem, urso terrível. De qualquer maneira, esse significado significa dar uma força viril que dá medo, por um lado, e ao mesmo tempo leva a ideia da função central ou polar, porque o urso vive nos polos. Então, ele tem uma relação com os Atlantes. Urso, de fato, é um dos símbolos sagrados do antigo culto nórdico da Atlântida, ao mesmo tempo que no simbolismo astronômico corresponde à constelação da Ursa Maior, que é do Polo Norte. Não é só. No conjunto dos textos tradicionais, símbolos e nomes acabam estabelecendo uma relação entre essas constelações, como o simbolismo do polo ou centro, que ela se refere com o nome de Thule. Agora parece uma outra cidade. Arthur funda, para o centro do seu reino, a cidade de Thule também. Então vai aparecer lá nos romances de Arthur. Nome que, entre outros, designam a Hiperbórea como centro tradicional primitivo. Lembrem-se que ele tem os 4 poderes mentais. O elemento hiperbóreo e o elemento real convergem para a figura de Arthur. Então, o aspecto viril e guerreiro, portanto, da figura de Arthur, fazem supor que esse ursus horribilis parece corrigido pelo fato de que, na lenda, ele está sempre acompanhado com um complemento ou contrapartida, um companheiro, chamado no original Midrim ou Merlin, que é um Atlante, detentor de um conhecimento e poder sobrenatural, que tem mais do que ele aqueles objetos. Ele tem só os 4. O Merlin, o Mirdim, na verdade, é um Atlante. E então, sabe, os dois são amigos inseparáveis. Vocês vão ver nos romances de Arthur. Então, aqui mostra como é que Arthur conhece Mirdim, ou Merlin, a ponto de apresentar, afinal, mesmo como uma pessoa distinta de que com a personificação de outro lado. Não é outro lado. Arthur é um e Merlin é outro. Então, vale aqui relatar o episódio sobre as pedras de Stonehenge. O que são as pedras de Stonehenge? Vou mostrar aqui para vocês. As pedras de Stonehenge, já mostramos aqui antes, são esse monumento aqui. Esse monumento, cada monólito desse pesa de 10 a 20 toneladas. E ninguém sabe como é que foi construído, né? Vamos mostrar ele no todo. Aqui ele está, ó. Aqui ele está. São círculos concêntricos. São 3 círculos. E levantar uma pedra dessa não é brincadeira. Botar ela em pé. E depois botar essa em cima dela também não é. E aí, o que acontece? Aqui nós temos Arthur. O que acontece, que o Júlio Zévola vai falar, é que há um documento que diz que as pedras de Stonehenge, que existem ainda hoje, e são motivo de surpresa para muitos, pois continua sendo um mistério a maneira como aqueles blocos gigantescos foram recortados e transportados de longe, de lugares remotos, em época remota, até o lugar onde se encontram. Lá está os restos de um enorme templo solar, porque aponta para as grandes constelações e galáxias. Merlin teria ordenado aos seus guerreiros que fossem buscar essas pedras no alto das montanhas
e diz: mãos às obras, a obra corajosos guerreiros. Aprendam, façam essas pedras descendo das alturas, se é que a força supera o espírito, ou se é o espírito que espera a força. Os guerreiros não são capazes. E Merlin, rindo, cumpre sem nenhuma dificuldade a tarefa. Eles fazem as pedras voarem e se colocarem no lugar. Aqui está dito assim. Assim. Agora, acreditar é problema de vocês, mas está escrito assim. Então, o que mostra que a força dos guerreiros era impossível de realizar a tarefa. De qualquer maneira, isso está escrito na História Reino Britannique, ou seja, isso está escrito num documento. Combatam pela vossa terra e aceitem, se necessária, a morte, pois a morte é uma vitória e uma libertação da alma. É essa exatamente a antiga concepção da morte triunfal, ponto central da ética própria da tradição do tipo heróico ou arturiano. De acordo com a lenda, Arthur demonstrou seu direito inato de rei legítimo de toda a Celta e de toda a Inglaterra, superando a prova da espada, mostrando que tinha espada, ou seja, ninguém vencia ele, e botando na cabeça a coroa de cristal que pertencia aos Tuatha. Então, ele, guiado por Merlin, se apodera da espada que agora se chama Caliburn, que com Arte se quebrou e recebe outro nome. Uma dama do lago, Arte joga no lago, Caliburn, e a dama refaz, conserta a espada, emenda, e ela passa a ser Excalibur. Excalibur porque ela é Calibur, e agora consertada se chama Excalibur. É a mesma espada, e devolve. O braço dela sai do lago e ele joga a espada. Ela leva para debaixo do lago, da água. E ela aí conserta e manda. Isso está no livro História Reino Britannique, História do Reino da Bretanha. Esta arma, porém, comenta-se havia sido fabricada em Avalon, então, na Noruega. Isto tem relação com o Centro Supremo. E com a relação da água, ou seja, por que é que essa moça Atlante mora na água? Essa vida deve ser superada não somente por aqueles que aprendem a receber o mandato real do centro. A água significa que você reina sobre as energias. Então, vamos terminar uma sede, ou seja, um centro como este, com o castelo, pode acontecer muita coisa. É a chamada Terra Polar. De novo, voltamos à história do Polo Ártico ou Antártico. Aí fica a critério de vocês. Agora, não tirei a limpo, vou tirar depois aqui. Então, aqui está a Antártida. Então, acho que é Antártico, né? Acho que Ártico é o sul e o Antártico é o norte. Mas isso aqui tem pouca importância. Então, eles estão ligados aqui e Arthur tem o privilégio de saber isso. E Arthur vai ser o descendente direto espiritualmente de Arte. Por isso os dois vão ter uma relação. Todas as capacidades, todas as aventuras de Arte vão ser transferidas para Arthur. Por isso, quando se contar depois a história de Arthur, ele já é grande. Mas vai se acrescentar a ele o que Arte fez. E aí vai ser aquela história toda que vai dar a lenda do rei Arthur e da Távola Redonda. O fato é que ele tem o seu castelo real, chamado Caer Golude, e é o rei do mundo, porque ele sabe que ele obedece aos romanos porque quer. Porque ele tem os símbolos da tradição hiperbórea dos Tuatha de Danann. Ele tem os símbolos, que não são símbolos, funcionam. Principalmente o Graal, agora aparece com esse nome, que é o recipiente de Dagde, que sacia qualquer um e cura qualquer ferida, rejeitando, porém, os seus dons aos covardes e aos perjuros. Então, um castelo em forma de uma ilha
que na antiga saga celta muitas vezes ocupa o lugar da Ilha de Vidro, porque tem uma redoma de vidro ao redor dela, ninguém pode entrar. É uma alusão à Terra Polar, igual a dos... Ele faz um castelo semelhante ao dos Atlantes. Ele coloca... Ele é, junto com Merlin, ele é capaz de fazer tudo aquilo que vocês imaginam nos efeitos especiais do filme de Hollywood. Então, se torna a imagem do Senhor Universal, ou seja, ele não é o Senhor Universal, mas se torna a imagem do Senhor Universal, e sob o conselho de Merlin, ele então vai fazer a ideia da Távola Redonda, a fraternidade universal. E aí, com vários cavaleiros, ele vai constituir 12 tronos na cidade de Midgard. Aqui aparece outra, né? Já apareceu Thule e Avalon. E aí, os 12 condes paladinos, que vão aparecer em Carlos Magno, será nosso próximo vídeo. Então, são reunidos na cidade de... Perdi aqui. Qual é a cidade? Perdi a cidade. O fato é que ele é Midgard. Na cidade de Midgard, ele funda um lugar especial onde ele se reúne com 12 condes paladinos. Olha, a semelhança aqui com o cristianismo é total. É um lugar fantástico, porque só quem pode ir é aquele que não demonstra covardia, nem tem medo, nem é capaz de fazer nenhuma vilania. Então, mas há um lugar deixado vazio para alguém maior do que Arthur. Isso nos lembra de uma determinada pessoa, né? Não vou nem falar o nome. Que seria o 13º cavaleiro, que manifestamente corresponde à função central suprema de chefe ou polo dos 12. Estamos falando de quem? É a mesma função suprema do centro de chefe, ou dos 12, imagem representante do próprio Rei do Mundo. Jesus Cristo disse: meu reino não é deste mundo, mas aqueles em que é o Rei do Mundo. Enfim, aqui estamos no parágrafo final. Enfim, com relação a tudo isso, tem sua espécie de desdobramento da figura do rei Arthur, porque ele continua sendo Arte, as histórias de Arte são atribuídas a ele, ele se funde. Então tem-se um Arthur super histórico, que é Arte, e tem-se um Arthur histórico, que acontece no ano 100, segundo os Atlantes me disseram, mas a história dá como sendo no ano 500. E assim aparece, e depois ele vai desaparecer na medida em que os Tuatha de Danann e seus descendentes vão para a Mesopotâmia e o Império Romano vai se desfazer. Então, aí fica, portanto, a história, né? Essa história será aproveitada depois pelos frades cristãos, que vão fundir todas as ideias. Então, tudo isso pode referir-se a uma crise e um rei ao qual se seguirá a busca do Graal. Ninguém sabe o que é o Graal, é o recipiente. Pode ser uma taça, pode ser uma bandeja, pode ser qualquer coisa, um caldeirão. E um rei ferido por uma lança. Olha, Jesus Cristo foi ferido por uma lança em cima da cruz, não se esqueçam. Vislumbramos assim um outro tema fundamental no ciclo do Graal. O rei ferido e morto, que na sede inacessível e misteriosa espera sua recuperação total. Aqui a figura de Jesus aparece evidentemente. Vão misturar tudo e daí vai surgir a lenda de Arthur e a Távola Redonda. Arte mais Arthur mais a figura que aqui Jesus já nasceu, de Jesus que vai ocupar uma cadeira que ele deixava vazia. Então já esperavam ele. Porque Merlin sabe de tudo. E o rei ferido, que na sua misteriosa sede espera a sua recuperação total para poder
voltar. A volta de Jesus Cristo é o que todos os cristãos esperam. Lembramos ao mesmo tempo outro tema pré-existente na saga celta: o reino atingido pela devastação e pela esterilidade. A terra se torna uma desgraça, um campo de batalha, um cemitério, lutas e guerras. E a revolta dos rebeldes que aconteceu na Lemúria passa a ser constante. E a ferida provocada pela lança no rei, esse rei que ocupa a cadeira proibida, não deixa de existir. A ferida continua. Quando Jesus aparece ressuscitado, aparece. Assim termina aqui o relato de Júlio Zévola, mas é muito engraçado que aqui nós fundimos três coisas. Nós fundimos Arte, que a história dele vai do povo dele do ano 7000 até o ano 4500 atrás. Depois reaparece no ano 100, segundo os atlantes me disseram, mas a história dá como no ano 500. Existe um Arthur histórico no ano 500. E aí, agora aqui, o Júlio Zévola já mostra que esse Arthur é um cavaleiro de grande valor. Nós representamos ele inicialmente por essa figura, é apenas uma representação, que se faz acompanhar por Merlin, que é um Atlante, e de guerreiro forte. Ele passa comandante das coortes, ou seja, das legiões romanas, e depois passa a ser um rei, passa a ser o rei Arthur, que vai ser a origem da Távola Redonda. Então, já mostramos aqui a civilização romana e vamos mostrar de novo em um livro maior. Então, acaba-se assim. Então, vamos tirar o marcador e vamos aqui mostrar a herdeira da Grécia é Roma. Roma conquista a Grécia, não conquista só a Grã-Bretanha, conquista também a Grécia. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos pessoas dançando, né? É um festival, um bacanal, não, são o Rápido das Sabinas. São Rápido das Sabinas. São romanos que invadem a terra de um povo, cujas mulheres eram muito belas, e eles então querem elas para si. E eles eram violentos, então o que é que eles fazem? Eles vão até lá, numa noite de festa dos Sabinos, e eles raptam as Sabinas. Esse episódio aqui é o Rapto das Sabinas. Vê que os soldados estão raptando as mulheres. E, como sempre, nós vamos ver aqui, olha só, os restos, as ruínas de uma cidade romana. Aqui um dos grandes, aqui mostra como é que seria um soldado romano, né? Eles lutavam nus, olha só, esse está nu. E aqui está um soldado típico romano, comandado por Arthur. Aqui está um grande general romano chamado Mário, que foi inimigo de Júlio César, depois se reconciliaram, porque ele teve uma grande vitória ajudando Arthur. Arthur tinha muita força, mas foi muito ajudado por Roma. E, finalmente, aqui nesse quadro magnífico que já mostramos, como eles viviam. Aqui é uma casa, e essa casa, vocês viram que maravilha. Eles viviam num luxo fantástico. Por quê? Porque eles cobravam taxa, imposto, conquistavam um povo e cobravam imposto. A vida deles era uma maravilha, era a elite da época. O Império Romano é o último maior império. Carlos Magno, que vai ser o assunto do próximo episódio, vai se aproximar disso aqui. Vai se aproximar. O quadro é belíssimo, é muito belo, e mostra o interior de uma casa romana. Como é que era a vida de um romano. Aqui está o dono da casa, aqui está a esposa, sei lá, de um lado ou do outro, que aqui tem uma mulher bem vestida, e aqui tem, sei lá, uma é filha, outra é esposa. Acho que essa é a filha, é muito mais jovem. E acho que essa daqui é a esposa, é bem mais velha, mas há muitas mulheres. Não são mulheres dele. E aqui os criados. Aqui do lado de fora, você vê os criados. Então, eles tinham uma vida de rei. Assim é o cidadão romano. E aqui nós temos como é que é, mais uma vez, um soldado comandado por Arthur, comandado por Mário,
comandado por César, para conquistar os povos que o Senado era quem administrava. Então, um cônsul era eleito pelo Senado. Os senadores se reuniam e elegiam um cônsul, que era o senador mais respeitado. Aqui nós temos Cícero fazendo um discurso no meio do Senado. Ele não vai chegar a ser cônsul. Cícero vai ser apenas pontífice máximo. Engraçado é que o Papa se chama pontífice, né? Aqui mostra como seria a cavalaria romana, é um relevo, e aqui mostra como seria o campo de guerra, como eles se preparam para atravessar um rio para conquistar povos que estão do outro lado do rio. Já estamos terminando, e aqui mostra como é que eles conquistaram, como é que foi o começo da conquista, tá vendo, da região. Aqui é a Espanha e Portugal, aqui é França, aqui é Alemanha. Aqui é a Bretanha, ou seja, exatamente o lugar. E os celtas vão estar aqui, como nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui nós estamos vendo um símbolo, que é um general romano, recebendo o símbolo, né, do rei vencido, pisando o cadáver dos mortos, né? Eles não tinham, para eles a morte não tem importância nenhuma, o negócio era morrer lutando, né? E aqui nós temos dois canalhas, Caracalla e Nero, e aqui nós temos o maior imperador romano que eu já mostrei, Augusto. Otávio era o nome dele, Jesus nasceu no reinado dele. Segundo os Atlantes, foi no reinado de Augusto que Arthur fez tudo isso. Então, segundo os Atlantes, aqui é a moeda, o dracma de Jesus Cristo. Ó. De quem é a moeda de César? Deves pagar imposto a César? Perguntar a Jesus. Ele disse, me dá a moeda do imposto. Me entregar essa moeda a ele. Aí, isso é uma relíquia. E aí ele disse, que nome está escrito na moeda? Disseram, César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui está a moeda. É original, tá? É uma relíquia. E aqui nós temos dois loucos, Caracalla e Nero. E aqui, mais uma vez, um banquete na casa de um romano, de um soldado que chega da guerra, ainda está vestido de soldado, recebido pela esposa. Então, a vida deles era extremamente movimentada. Aqui está uma propriedade, assim, era a casinha, uma mansão de um romano rico, era assim, mas tinha pobres também, tinha os lavradores, né? E aqui um desenho mais ou menos de como seria a cidade. O centro de Roma seria mais ou menos assim. Então, agora, aqui nós temos o Coliseu, já mostramos a vocês. E aqui, coitado, um pobre de um gladiador, ou seja, um prisioneiro de batalha, que era mais forte e servia de diversão. Eles se divertiam vendo o homem matar outro homem. Era uma coisa absurda, né? Você, nos domingos, em vez de ir para o campo de futebol, então você ia ver um homem matar outro homem. E aqui está todo o Império Romano. Então eles conquistaram tudo isso aqui, ó. Tudo está em amarelo. E o que é que acontece? Aqui a Bretanha está fora. Ó, essa ilhazinha aqui está fora, né? Perdi o lápis. Não sei onde coloquei o lápis. Está aqui. Então você vê, essa ilhazinha eles não conquistaram. Tá? Roma conquistou tudo que está em amarelo. Mas quem conquistou a Bretanha? Arthur. É ele quem conquista. É exatamente o que diz ali, os nossos mapas diz ali. Então, aqui nós temos a estátua equestre de Marco Aurélio, já mostramos ela no outro livro. E aqui nós temos Arthur coroado no seu cavalo, veja, é diferente. O romano é mais sofisticado, né? Aqui nós temos um inimigo dele, um bretão, se ajoelhando, pedindo clemência, mas ele mata. A história diz que ele mata. Aqui ele está coroado, ó. Ele está em cima do cavalo, venceu a batalha, está segurando a espada e ele mata. Aqui ele já está como rei, já está coroado. Então, é verdadeiro. E aqui nós temos onde acaba a história, com Constantino. Isso tudo é histórico. Então, Constantino, no ano 312, 313,
A saga de Arthur vai sendo contada oralmente, e até Constantino ela vai tomando essas matizes e até se tornar o que depois vai ser quando Carlos Magno, no ano 800, aparecer. Vamos esperar até lá. O fato é que os mapas finais, nós vamos mostrar para vocês, vai fazer com que os bárbaros invadam o Império. E aquilo que Arthur já tinha conquistado, a Bretanha, já tinha sido conquistada por ele, porque nós vimos que os romanos não conquistaram a Bretanha, aquele quem conquista passa a ser dos romanos, mas é um sub-reino, porque é dele, é ele quem conquista. E aí, ele é um cavaleiro, e a ideia da Távola Redonda ninguém sabe se é verdadeira ou se é invenção dos frades franciscanos, por causa da questão da fraternidade. Mas aqui você vê os povos separados, ó. Os iberos, que somos nós, aqui os celtas, o centro do reino de Arthur, os celtas, e aqui a Bretanha, tudo um reino só, tá vendo? Mas acontece que Roma vai ter que vencer outros inimigos e vai deixar Arthur sozinho. Deixando Arthur sozinho, Arthur não vai conseguir, e também porque vai ficando velho. Tudo envelhece. E uma vez que ele envelhece, ele vai terminar fazendo amizade com a Bretanha. Aqui ele continua o reino romano, o domínio romano encurta, fica menor, tá vendo? Ó? Os gregos passam a ser a atenção deles, porque querem se rebelar, e a Inglaterra aqui encolhe. Ao encolher o reino dele, Arthur só tem uma solução: ficar amigo dos grã-bretanhos. Pronto, a história termina assim, e pronto, aqui está o mapa final. Os celtas recuam, voltam de novo para a Península Ibérica, e a Inglaterra fica livre. Aqui a ilha está livre. Pronto, acaba a história aí. Então a Inglaterra termina se libertando, Arthur morre e acabou a história. Quem ganhou ficou com a vitória. Então, aí vai agora aparecer a lenda de Arthur. Isso é uma história, mas acontece que sobre essa história vai se construir uma lenda. E ainda hoje estão aqui, ó, Antártida, aqui estão os Atlantes. Eu sei porque converso com eles. Tudo isso me foi orientado por ele, para dizer. Então, o circo arturiano. Então, de Arte, passamos para Arthur, e hoje já tínhamos dado no vídeo anterior, esse agora finaliza. O vídeo anterior é exatamente a batalha para conquistar a Bretanha. Aqui já é o contrário. Já morreu, já perdeu. Agora vamos ter que esperar por Carlos Magno. Essa de hoje termina com Constantino, no ano 313 depois de Cristo. Vamos ter que esperar até o ano 800, quando vai aparecer outro personagem que vai ser fundido com Arthur. Então Arthur primeiro, se mistura com Arte, depois ele mesmo é ele próprio, depois ele vai se misturar com Carlos Magno, imperador da França. E aí os três vão dar origem à lenda que nós hoje conhecemos nos filmes O Rei Arthur e a Távola Redonda. Então é fascinante, né? Porque tem muita coisa de verdade e tem alguma coisa de lenda. Essa é a história do filme que vocês veem, e vocês agora podem aproveitar quando vocês virem o filme de Arthur com Excalibur. Excalibur significa aquela que era chamada Calibur, porque ela é dada a Arte com o nome de Calibur, mas Arte faz uma covardia e ela é quebrada. Ele devolve ela a uma moça atlante que mora dentro do lago, e a moça leva a espada para debaixo da água, emenda e devolve a ele, com o braço estendido para fora da água. Esse quadro é célebre. Inteira. E aí ela passa a se chamar Excalibur. Excalibur.
Calibur, aquela que era Calibur, é a mesma, só que emendada por ela, reconstituída por ela. A história é fascinante, tem metade de história, metade de lenda, mas o fato é que Arthur existiu, Arte existiu, e Constantino existiu, esses personagens todos, Otávio, Augusto, e nós vamos agora esperar no próximo vídeo por um outro personagem célebre, que vai se chamar Carlos Magno. Esse Carlos Magno é que vai fazer com que a lenda se feche, se complete. Então terminamos, até o próximo vídeo, deem o seu like, espero que vocês tenham gostado. Tchau.